Alguma vez já passou pela cabeça que as nossas interações do dia a dia têm um quê de teatral? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa teoria simplesmente fascinante que enxerga a vida social exatamente desse jeito, como um grande espetáculo. Sabe aquela sensação de estar totalmente no personagem no trabalho ou num primeiro encontro, e de repente, quando a gente chega em casa, é como se as luzes se apagassem e pudéssemos finalmente relaxar? Vamos entender por que isso acontece. Essa ideia toda foi desenvolvida de uma forma brilhante pelo sociólogo Erving Goffman. No livro dele, A Representação do Eu na Vida Cotidiana, ele nos deu uma lente, uma ferramenta incrível para entender a vida social. E é essa teoria que a gente vai desvendar agora. Então, a primeira grande ideia, o coração de toda a teoria é essa metáfora. O mundo é um palco. Vamos ver direitinho como isso funciona na prática. Exatamente, e é aqui que a coisa fica interessante. Diferente de um teatro comum, na vida real não tem essa separação tão clara. Nós somos os atores em cena, mas, ao mesmo tempo, somos a plateia que assiste à atuação dos outros. A gente está sempre trocando de chapéu. E o nome que o Goffman deu para essa perspectiva é dramaturgia. Mas olha, a ideia não é que a gente seja falso, tá? A questão é entender que toda a interação social é, de certa forma, uma representação, uma maneira de gerenciar a imagem que passamos. Ok, então onde é que acontecem essas atuações? Goffman diz que elas ocorrem no que ele chama de palco ou região de fachada. É o espaço onde as nossas performances públicas se desenrolam. Nesse palco, a gente usa o que ele chama de fachada. Pense nisso como se fosse o nosso kit de ferramentas de atuação, sabe? É todo o equipamento que a gente usa para compor o nosso personagem em público. E essa fachada se divide em duas partes. Primeiro, tem o cenário, que é o ambiente físico, tipo a sala de um médico ou um escritório. E depois temos a fachada pessoal, que são as coisas que a gente carrega com a gente. As roupas, o jeito de falar, as expressões. Agora, olha que interessante essa divisão. A fachada pessoal também se divide. A aparência, como o jaleco do médico, sinaliza o status. Já a maneira, tipo a calma dele ao falar, sinaliza o papel que ele está desempenhando naquele momento. Uma coisa complementa a outra. E claro, a gente tende a dar uma polida nessa atuação, né? A gente acaba apresentando uma versão um pouco idealizada de nós mesmos, destacando aquelas qualidades que a sociedade mais valoriza. Mas qual é a nossa relação com esses papéis todos que a gente vive? Será que a gente sempre acredita neles para valer? É isso que a gente vai explorar agora, essa crença na atuação. O Goffman aponta para dois extremos aqui. Tem o ator sincero, aquele que realmente acredita na persona que está projetando, que está mergulhado no papel, e tem o ator cínico, que sabe que está atuando, talvez para conseguir alguma coisa ou simplesmente para manter a paz no ambiente. E aqui vem um ponto fundamental: a gente raramente atua sozinho. Como a gente vê aqui, as performances sociais quase sempre dependem de um trabalho de equipe para serem convincentes. É um esporte coletivo. Uma equipe trabalha junta para manter o que Goffman chama de versão oficial da situação. Todo mundo segue o mesmo roteiro. Eles cobrem os erros uns dos outros, se corrigem discretamente e, muitas vezes, tem até um diretor informal que mantém todo mundo na mesma página. Mas se existe o palco, também tem que existir o que acontece por trás das cortinas, certo? Então vamos agora dar uma espiada na vida nos bastidores, a chamada região de fundo, onde a gente se prepara para o show. Goffman chama essa área de região de fundo ou simplesmente bastidores. É o exato oposto do palco. É lá que a formalidade vai embora. É o nosso camarim, o lugar onde a gente pode ser quem a gente é, sem a pressão do público. Nos bastidores, a gente abandona o personagem. É lá que a gente reclama do chefe, que a gente ensaia uma conversa difícil, que a gente guarda todos os segredos que fazem o espetáculo da vida social funcionar. Bom, mas nenhuma atuação é perfeita, né? Então, o que acontece quando o espetáculo dá errado? Vamos falar um pouco sobre essas rupturas na performance e como a gente lida com elas. Um faux pas é aquele deslize sem querer. É como tropeçar no palco. Um pequeno erro que quebra a ilusão da performance por um instante, mas que geralmente é contornável. Já a gafe é um erro mais sério. Não é só um tropeço, é um deslize que pode expor a falta de sinceridade do ator. É quando a máscara cai e fica claro que tudo não passava de uma encenação. E para salvar o espetáculo, todo mundo entra em ação. Os atores usam o que ele chama de práticas defensivas, como ser leal à equipe, e a plateia usa práticas protetoras, fingindo que não viu o erro, tudo para a interação social poder continuar fluindo.
Depois de entender o palco, os bastidores, os erros, tudo isso leva a gente para uma pergunta bem fundamental. Se estamos sempre atuando, quem somos nós de verdade? No fundo, no fundo? E aqui está a conclusão mais impactante de Goffman. Para ele, o eu não é uma essência escondida por trás da máscara. O eu, na verdade, é a soma de todas as nossas atuações. Ele é construído na própria interação, no palco, diante dos outros. Portanto, a questão final talvez não seja quem somos nós de verdade, mas sim, sabendo que a vida é um palco, que papel escolhemos desempenhar hoje? Fica aí uma reflexão para levar para o nosso dia a dia.